Rabalamanaias. Rabassuricanta Rabacherianda Rabalamanaias. Senhor, Tu és digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Somente o Senhor é santo, santo, santo. É o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Senhor, Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ó Deus, Tu és o leão da tribo de Judá. Senhor, e nós nos reunimos aqui, Pai, porque a Tua palavra diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos em Teu nome, aí o Senhor está. Senhor, a Tua palavra diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Ó Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra diz que tudo aquilo que nós pedimos em Teu nome o Senhor fará. Pai, tudo que nós mais queremos é a Tua presença. Senhor, é a Tua presença que nós queremos. Ah, Deus, assim como o salmista disse, porque vale mais um dia na Tua presença do que em outras partes 1000, Senhor. É a Tua presença que me satisfaz. A Tua presença é a minha vida. Tu és tudo para mim. Pai, em nome de Jesus Cristo, vem e toma o Teu lugar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, vem e reina, 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 e reina, e reina, e reina sobre as nossas vidas, sobre esta igreja, sobre o Brasil, sobre Cuiabá, sobre Mato Grosso, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço que toda opressão, que toda dor, que toda angústia, que toda tristeza, que toda obra do inferno sobre a vida dos Teus filhos, que todo fardo pesado, que caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que toda cegueira espiritual, que toda surdez caia por terra. Senhor, em nome de Jesus, entra dentro de cada lar, entra dentro de cada casa e faça morada, ó Deus, em nome de Jesus. Vem quebrando as cadeias, venha quebrando, ó Deus, os grilhões, vem arrancando, ó Deus, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não te pertence, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, em nome de Jesus, levanta, Deus, uma igreja santa, sem máculas. Levanta, ó Deus, verdadeiros adoradores, que te adorem em espírito e em verdade. Pai, em nome de Jesus. Vem curando, Pai. Senhor, Tu és Jeová Rafá. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que sara. Vem curando o Teu povo. Vem libertando o Teu povo. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Que todo espírito de morte, que todo espírito de doença, de enfermidade, que seja repreendido agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, em nome de Jesus. Pai, queremos mais de Ti. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ser cheios do Teu Espírito. Revela-te a nós, Deus, com poder e autoridade. Que o Senhor verdadeiramente venha governando as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amados, como é forte a presença de Deus neste lugar. Como é linda a presença de Deus neste lugar. Abra seu coração. Abra sua mente. Deixa Deus fazer o que Ele quer. Chega de você estar no controle. Em nome de Jesus. O que eu quero compartilhar com vocês, na verdade,
Deus já tem falado comigo desde o primeiro dia dessa semana Fire. Na segunda-feira, no meu turno de oração, Deus começou a ministrar essa palavra no meu coração. Deus começou a falar comigo sobre a vida desse homem. Um homem de Deus. E como foi tremendo, irmãos. Como foi tremendo essa madrugada, nesse primeiro dia, na segunda-feira. Assim como tem sido todos os dias. Como o pastor disse, não dá vontade de ir embora. Não dá vontade de sair desse lugar. Não dá vontade de sair da presença de Deus. E na segunda-feira, quando eu orava, e Deus começou a falar comigo sobre a vida de Moisés. E eu tive uma visão tão linda, porque eu podia ver o próprio Senhor na minha frente, falando comigo, me ensinando, me dando instruções, me orientando do que fazer e como fazer. E teve um momento que eu orava, eu estava ali, na terceira fila, e orando e buscando e falando com Deus e ouvindo a Deus. Eu pude ver o leão enorme que veio e se colocou do meu lado. E naquele momento eu passei quase o resto da madrugada brincando com o leão. Como é bom. Não existe nada melhor do que isso. Amados, nós podemos tocar no nosso Deus. Nós podemos sentir o nosso Deus e Ele quer isso. Tudo que Deus quer é ter intimidade conosco. Tudo que Deus quer é ter comunhão conosco. Mas será que você quer ter essa comunhão? Assim como o pastor deu início aqui, existe um processo. E hoje as pessoas elas querem tudo pronto. E não é assim, Deus não faz assim. Não é essa a forma de Deus trabalhar. Abra sua Bíblia em Êxodo. Quando eu estava lendo e meditando sobre a vida de Moisés, e eu li esse versículo, eu falei, meu Deus, o que esse homem tinha? O que esse homem tinha? O que esse homem fez? Que ele atraiu tanto a Deus, que fez Deus, sabe, falar coisas para ele tremenda. E é o que eu quero que Deus fale sobre a minha vida também. Creio que você também, amém? Lá em Êxodo 33, no versículo 17, diz assim: O Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você, e o conheço pelo nome. Irmãos, imagina Deus falar para você, o próprio Deus falar para você, eu vou fazer o que você está me pedindo, porque eu tenho me agradado de você, eu tenho me satisfeito de você, eu tenho prazer em você. Qual foi a atitude, qual foi o comportamento que esse homem teve, que fez Deus virar para ele e falar isso para ele? Não foi um anjo que falou, não foi um outro homem que falou, mas é o próprio Deus testemunhando, falando com ele. Porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Quando você vai estudar sobre a vida de Moisés e você vai ler, nós tivemos devocionais aqui poderosos nas orações da madrugada. O pastor deu estudos para nós, falou muito sobre Moisés. E nós vemos que Moisés, a vida desse homem, era regada pela presença de Deus. Esse homem, ele era cheio da presença de Deus. Esse homem, ele tinha Deus com ele 24 horas por dia. Porque, irmãos, você ter a presença de Deus é totalmente diferente de você ser visitado por Deus. Existe a visitação. A visitação é completamente diferente de você ter a presença de Deus com você 24 horas por dia. Nós podemos aqui na igreja, né, no momento de adoração, você ser visitado por Deus, e aí você chora, e aí você se quebranta.
E aí você vive ali aquele momento sobrenatural. Você pode ser visitado, receber uma visita dentro da sua casa. Você pode, receber uma visita dentro do seu carro. Mas ter a presença é completamente diferente. Porque como a própria palavra fala, visitação, visita. A visita, ela vem, mas ela vai embora, ela vem e vai. A visita, ela não permanece. A visita, ela não fica. Eu não sei você, mas eu não quero visita de Deus. Eu quero a presença de Deus comigo. 24 horas por dia. Nós precisamos ter a presença de Deus em todo momento. Nós precisamos ter a presença de Deus no nosso dia a dia. A toda hora, não é só aqui na igreja. Amados, a minha oração desde quando começou essa semana Fire, na segunda-feira, o que eu mais pedia para Deus, Senhor, que os meus irmãos, que os meus filhos espirituais, que eles venham ter essa presença que eu tenho. Que eles venham experimentar aquilo que eu tenho experimentado. Que eles venham viver aquilo que eu tenho vivido com o Senhor. Porque nós precisamos ter, sim, experiências sobrenaturais com Deus. Talvez o que você precisa hoje é ter essa experiência sobrenatural com Ele. É ter esse encontro real com Ele, que vai mudar a sua vida para o resto da vida. Que vai mudar a sua história. Porque é só a presença dEle que pode fazer isso. Quem realmente quer ter a presença de Deus? Levanta sua mão. É importante. É importante você falar, é importante você declarar, com as suas, não só com a sua boca, mas com a sua atitude. Principalmente com as suas atitudes. E eu comecei a buscar algumas, fui olhar e ler algumas atitudes de Moisés. Os comportamentos desses homens. A Bíblia, ela é o nosso manual. Nós precisamos ser guiados por ela, nós precisamos aprender com ela, com os homens que estão ali. E quando eu fui ver e buscar e aprender mais sobre a vida desse homem, a primeira coisa que eu vi, a primeira coisa que eu entendi, que eu percebi na vida desse homem, está lá em Hebreus, capítulo 11, no versículo 24 e 25, que diz assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Amado, esse homem, eu fico imaginando, porque as pessoas muitas vezes, elas vêm para Jesus, e elas querem Jesus, muitas vezes quando elas não têm nada, Está lá na miséria, deu tudo errado, não tinha mais nada para fazer, a vida estava uma desgraça. Aí elas correm para Deus. Mas a vida desse homem aqui não estava assim. Moisés morava num palácio. Moisés, ele tinha de tudo. Ele poderia ser, com certeza ele teve os melhores estudos. Ele tinha tudo o que ele queria. Mas o que nós vemos aqui é um homem cheio de fé. Um homem que ele via o invisível. Um homem que enxergava aquilo que nenhum outro via. Um homem que abre mão do palácio. Um homem que abre mão dos estudos. Um homem que abre mão de tudo pela presença de Deus. Porque o que ele mais queria, porque o que mais importava para ele era a presença de Deus. Ele não era um fracassado, não. Um homem de fé que estava vendo o invisível. A fé de Moisés e o desprezo dele pelo pecado. Você tem desprezado o pecado ou você tem corrido para o pecado?
ele desprezou. A fé dele atraiu a Deus. A fé dele atraiu a presença de Deus. É a nossa fé que atrai a presença de Deus. Outra atitude que eu aprendo e que eu vi nesse homem, que atraiu a presença de Deus, foi o amor dele pelo povo. Ontem até a pastora Ivonete falou um pouco disso, e eu falei, meu Deus, porque já estava tudo, escrito, mas como é maravilhoso, porque é o mesmo Espírito. E nós vemos que Deus, ele vai testificando, É a mesma coisa, não sai fora. Então, outra coisa, outra atitude, outro comportamento desse homem que atrai a presença de Deus é o amor desse homem pelo povo. Olha o que ele disse, olha o que ele faz. Está lá em Êxodo, capítulo 32, no versículo 9 e 10. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. O que Deus estava dizendo? Moisés, eu estou vendo aí, eu estou enxergando toda a situação. E eu estou vendo que esse povo é um povo rebelde, é um povo desobediente. Não adianta, Moisés, você está aí falando, e esse povo não escuta. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua, porque farei de você uma grande nação. Irmãos, Deus ainda faz uma proposta para Moisés. Moisés, porque quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, misericórdia. Olha que proposta. Moisés, vamos matar todo esse povo aí desobediente. Vamos destruir esses desobedientes aí. E eu vou fazer de você uma grande nação. E eu vou levantar de você uma grande nação. E aí eu fiquei pensando, Moisés como líder, como libertador, como intercessor, como um pastor. Porque esse homem, ele se você vai lendo a história ali, você vê que ele passou por cada situação. Que misericórdia! Quantas afrontas, quantos levantes, quantas fofocas, quantas rebeliões contra a vida dele. E se esse homem não fosse um homem que amasse esse povo, que tinha amor no coração dele, ele poderia falar para Deus, ok, Senhor, está combinado, mata mesmo, porque nem eu não estou mais aguentando mais não. Não aguento mais não, Senhor, passa a espada aí logo. Mas Moisés pede para Deus não fazer isso. Moisés, ele se coloca como um intercessor, e Moisés era um intercessor. E eu fico imaginando Moisés ali, naquele momento, o profundo amor desse homem por esse povo. Não, Senhor. Não, Senhor. Não mata, não destrua, Senhor. Não. E nós vemos um homem orando, um homem clamando a Deus, pedindo a Deus pelo povo, intercedendo pelo povo, por pessoas que talvez para ele não fazia diferença, ou por pessoas que já tivessem machucado ele. Mas nós vemos um homem com um comportamento totalmente diferente, que intercede, que demonstra um profundo amor pelo povo, que demonstra compaixão pelo povo. Será que o seu amor tem atraído a Deus? Será que o seu amor pelo irmão da igreja, pelos seus irmãos, tem atraído a presença de Deus para a sua vida? Será que o seu amor pela sua família tem atraído a presença de Deus para a sua vida? Será que o amor que você tem por aqueles que estão perdidos, pelos pecadores, tem atraído a presença de Deus? Moisés era um homem que amava o povo, que orava pelo povo. Moisés era um homem que intercedia pelo povo.
E nós vemos isso aqui nessa passagem. Outra coisa que eu achei tremendo e que eu aprendi aqui com Moisés. Outra coisa que atraiu a presença de Deus para a vida desse homem, é que esse homem era um homem que tinha discernimento espiritual. Amados, uma coisa que eu ensino, que eu falo para os intercessores dessa casa, nós precisamos ter discernimento. Existe o discernimento natural, de você saber o que é bom, o que é ruim. Mas existe o dom de discernimento. E como cristão, eu preciso ter esse dom de discernimento. E Moisés, ele era um homem que ele tinha esse dom de discernimento. Lá em Êxodo, capítulo 32, no versículo 34. Diz assim: agora vá, guie o povo ao lugar de que lhe falei, e meu anjo irá à sua frente. Irmãos, como é maravilhoso, né? Tanto de anjo que nós estamos vendo. É muito importante. É muito bom ver os anjos. Né? É muito importante. A palavra de Deus fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem para os guardar e os livrar de todo mal. É muito importante. Né? E nós poderíamos nos contentar, né? Oh, glória a Deus, está cheio de anjo aqui, maravilhoso. Mas olha o discernimento desse homem, olha a resposta de Moisés para Deus. Êxodo 33, 15. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Ele não queria um anjo. Ele queria a presença do próprio Deus. Ele queria Deus, ele queria a companhia de Deus andando com ele. E nós precisamos discernir o que realmente tem valor para nós. O que realmente tem valor para você? Talvez você se contentou. Não, eu já vi os anjos, tá bom. Os anjos já estão do meu lado, tá bom. Os anjos já estão me acompanhando, tá bom. Talvez você vive correndo atrás de profecia. Vive correndo atrás de revelação. Vive correndo de um lado para o outro. Mas não valoriza aquilo que realmente é importante. E nós precisamos ter esse discernimento de valorizar aquilo que realmente é importante. Irmãos, quantas pessoas, a profecia é importante? Super. Nós cremos em profecia? Como cremos? Mas como eu já vi quantos irmãos que já receberam tanta profecia, mas a vida dele continua uma desgraça. Porque nunca mudou, o caráter nunca mudou. E para mim não existe milagre maior do que a transformação de um caráter. Porque como eu posso dizer que eu sou cristã, mas o meu caráter, as minhas atitudes, o meu comportamento, a minha maneira de falar não muda. E só quer receber profecia. Ah, tem um pastor ali que é fogo puro. Corre para lá, corre para cá. E quero profecia. E corre para lá, e corre para cá. Mas não valoriza aonde Deus te plantou. Não valoriza onde Deus te colocou. Não valoriza os líderes que Deus colocou sobre a sua vida. Nós precisamos ter discernimento. E valorizar aquilo que realmente é importante. Ler a palavra. Amados, aqui na igreja nós ensinamos isso. Ai, você quer ouvir a Deus? Vai ler a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Como o pastor disse aqui, irmãos, é importante impor as mãos. A Bíblia fala sobre isso. É importante sim impor as mãos. Mas eu não preciso impor as mãos todas as horas sobre você. Você pode e deve orar, você pode e deve ler a Bíblia, você pode e deve ter a presença de Deus com você
todos os dias, a todo momento. Não precisa ficar correndo de um lado para o outro. Valorize a palavra de Deus. Valorize a oração. Eu fico assim pensando, porque eu já vi pessoas falando, eu sou crente, eu sou cristã. Irmão, quanto tempo você ora? Não consigo orar 10 minutos. Não consigo orar 20 minutos. Irmãos, como cristão, eu preciso ter a oração, ela deve ser o meu estilo de vida. Eu devo orar 24 horas por dia. Eu preciso o tempo todo estar falando com Deus. Moisés, ele era um homem que o tempo todo ele estava falando com Deus. Moisés, ele era um homem que ele não fazia nada sem consultar a Deus. Se nós queremos um avivamento, nós precisamos buscar discernimento. Avivamento, irmãos, é ser cheio do Espírito Santo em todo momento. Moisés, ele queria o que era melhor. Moisés, ele queria o que era mais importante. Moisés, ele queria a presença de Deus. Outra coisa que eu vejo que atraiu a presença de Deus sobre a vida desse homem foi a sua coragem e ousadia. Está lá em Êxodo 33, 32. A palavra de Deus diz assim: mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Que homem ousado. Que homem corajoso, irmãos. Imagina você virar para o próprio Deus. Se o Senhor não perdoar esse povo, então risca o meu nome do livro da vida. Risca o meu nome do livro que o Senhor escreveu. Irmãos, que intercessor, que homem de oração, que está aqui clamando, intercedendo, gemendo por um povo que estava lá em rebeldia, fazendo as coisas erradas, desagradando a Deus. Que coragem desse homem. Então nós como cristãos, nós precisamos ser corajosos, nós precisamos ser ousados. Medo não é de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de poder, de coragem, de ousadia. Esse é o Espírito de Deus, e foi essa coragem, e foi essa ousadia de Moisés que atraiu a presença de Deus para a vida dele. Então para de ficar se escondendo, para de ficar, ai coitadinho de mim, isso não vai atrair a presença de Deus. Para de ficar se lamentando, porque isso não atrai a presença de Deus. O que atrai a presença de Deus é a coragem, é a ousadia. Ele pediu que o nome dele fosse riscado, se a ira de Deus viesse sobre o povo. Nós atraímos a Deus quando nós agimos com coragem e com ousadia. Outra coisa que eu aprendo com esse homem é que ele era um homem totalmente organizado. E nós vemos que é outra coisa que atrai a presença de Deus, é a ordem e a organização. A Bíblia fala isso, nós precisamos ser um povo organizado. O nosso Deus, irmãos, não é um Deus de desordem. O nosso Deus, Ele gosta de ordem. O nosso Deus, Ele gosta de organização. Ele gosta das coisas tudo com excelência, tudo bem organizado. Nós não podemos fazer as coisas para Deus de qualquer forma. Nós não podemos fazer nada para Deus de qualquer jeito. Ah, não, Deus entende. Ah, não, desse jeito tá bom. Não. Para Deus é o melhor.
Para Deus é com excelência. Se nós queremos a presença de Deus, nós precisamos colocar ordem no nosso altar. Precisamos colocar ordem no nosso altar. Precisamos colocar ordem no nosso coração. Colocar a nossa mente em ordem. Colocar a nossa boca em ordem com a palavra de Deus. Façamos tudo com ordem e decência sempre. É isso que atrai a presença de Deus. Outra coisa que nós vemos aqui, o que atrai a presença de Deus é que Moisés, ele tinha fome de Deus. Talvez você tenha fome de tantas coisas. Olha o que ele diz em Êxodo 33, 18. Então disse Moisés: peço-te que me mostre a tua glória. Irmãos, Moisés não era fraco não, né? Ele só pedia: eu quero a tua presença, eu quero ver a tua glória. Porque muitas vezes a pessoa fica, não. Eu sei quem me chamou, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem é o meu Deus. Mostra-me a tua glória. Eu quero ver a tua glória. Eu quero andar na tua glória. E é o que está faltando em muitas pessoas. É ter fome de Deus. É ter fome pela presença de Deus. É ter fome pela palavra de Deus. Amados, não tem como eu ter comunhão com Deus. Não tem como eu ter intimidade com Deus. Não tem como eu ter a presença de Deus se eu não tiver fome por Ele. Para mim ter a presença de Deus, eu preciso buscar. Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso estar o tempo todo ali buscando a Ele, orando, lendo, sabe, estudando. Eu não posso parar de orar, eu não posso parar de congregar. Aquele que tem fome de Deus, ele não deixa de vir na igreja, não. Ele quer se deixar, ele mora dentro da igreja. O prazer dele é estar na igreja. O prazer dele é estar na casa do Pai. Aquele que tem fome de Deus, ele busca. E como busca? Lá em Êxodo 33, 17. Diz assim: o Senhor disse a Moisés, nós já lemos, estou repetindo, o Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. O que Deus está dizendo aqui é que Ele tem intimidade com Moisés. Eu te conheço, Moisés. Eu tenho intimidade com você. Eu converso com você. Eu revelo as coisas para você. Amado, ter intimidade, ser íntimo, é falar e ouvir. Não tem como eu falar que eu tenho intimidade com Deus, né? Eu vou orar, é importantíssimo nós orarmos o tempo todo, mas eu também preciso ouvir a Deus, porque Deus quer falar. A oração, sabe, é conversar com Deus. É como se eu estivesse conversando, é o meu amigo. Eu vou falar com Ele, mas eu também vou ouvir. Isso é intimidade. E nós vemos isso na vida dele. Moisés tinha intimidade com Deus. Moisés, ele era um homem de oração, que ouvia a voz de Deus. Nós vemos que o tempo todo Moisés conversando com Deus. O tempo todo aqui você vê, Deus falava, Moisés respondia. Moisés falava, Deus respondia. Isso é intimidade. E nós precisamos buscar isso. Porque, irmãos, lá no Salmo 25, no versículo 14, olha o que a palavra de Deus diz. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança.
O que a Bíblia está dizendo é que para os íntimos, Deus, Ele revela os seus segredos. É assim conosco. Nós só revelamos o nosso segredo, nós só falamos as coisas para aquele que nós confiamos e para aquele que nós temos intimidade. Você não sai contando a sua vida para qualquer um, mas você conta para aquele que você tem intimidade. Você tem intimidade com ele, ele tem intimidade com você. E com Deus é a mesma coisa. Deus, Ele quer revelar os segredos dEle. Deus, Ele quer falar com você. Deus, Ele quer mostrar as coisas para você. Em Amós 3:7 diz assim: certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Irmãos, quantas revelações nós estamos tendo? Quantas visões nós estamos tendo? Quantos sonhos nós estamos tendo? Eu creio muito nessa palavra. Deus não faz nada sem antes revelar os seus planos aos seus filhos, aqueles que o temem. Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. E tudo que nós estamos vivendo hoje, irmãos, tudo que nós estamos vivendo hoje já foi revelado há 10 anos atrás. Já foi revelado há 7 anos atrás. Já foi revelado há 3 anos atrás. E hoje nós estamos vivendo a confirmação de tudo que Deus um dia trouxe para nós. E Deus está trazendo coisas novas. Isso é fruto de intimidade. Orar gera intimidade. Não tem como você ter intimidade com Deus se você não tem uma vida de oração. Se você não ler Bíblia, se você não tem uma vida de oração, irmãos, o diabo é astuto. O diabo é um ser muito inteligente. O diabo não brinca de ser diabo. E a Bíblia diz que ele é capaz de se disfarçar até mesmo de anjo de luz. De luz. Então, se você não tem intimidade com Deus, se você não conhece a palavra de Deus, se você não ler a Bíblia, você é um alvo fácil de ser enganado. Qualquer coisa que alguém te falar, você vai ser enganado. Qualquer visão que você tiver, muitas vezes não é de Deus. Qualquer sonho, qualquer revelação, você vai ser enganado. Por isso nós precisamos buscar essa intimidade. Por isso nós precisamos ter uma vida de oração. Eu estava lembrando que uma vez eu cuidando de uma mulher e tratando com essa mulher, olha para vocês verem como que o diabo é astuto. E um dia, naquela conversa, ali na salinha, ela começou a reclamar e falar para mim: pastor, eu não estou entendendo porque, eu estou orando, eu estou buscando a Deus, mas a minha vida financeira está uma bagunça. Eu não estou tendo dinheiro para nada, tudo que a gente vai fazer não dá certo, sabe? Está terrível a minha situação financeira. E eu ali só escutando, e ela falando. Deixei ela falar, fiquei escutando. E aí no final da conversa eu virei para ela e falei assim: irmã, você é dizimista fiel? Você obedece a palavra de Deus? Você é ofertante na casa do Senhor? E aí ela virou para mim e falou assim: pastora, eu não estou devolvendo o dízimo. Já tem uns meses que eu parei de devolver o dízimo. E eu fiquei escutando, falei: é. E por quê? Então, pastora, é que como a gente está com muitas dívidas, E aí o meu marido estava orando de madrugada, olha só, o meu marido estava orando de madrugada, e Deus falou com o meu marido: não devolva mais os dízimos. Você vai pegar o valor do dízimo e você vai pagar as suas contas. Porque o crente não pode ficar devendo nada a ninguém. Realmente, não pode.
É um péssimo testemunho. Você tem que pagar. Aí eu falei, verdade, irmã, Deus falou isso para o seu marido? Falou, pastora. Falei, nossa, irmã, vou falar uma coisa para você. Com toda convicção e certeza, quem falou com seu marido foi o diabo. Quem falou com... Ah, mas meu marido estava orando de madrugada. Não. Quem falou com seu marido foi o diabo. O diabo falou com seu marido. Porque Deus, Ele nunca vai contra a sua palavra. E a palavra de Deus diz que nós devemos devolver os dízimos. Que nós devemos trazer os dízimos à casa do Senhor para que não falte mantimento. É, pastora? É, irmã. Leia a Bíblia, está escrito. Peguei a Bíblia, mostrei para ela, tudo ali falando sobre dízimo e oferta. Pastora, misericórdia. Então foi o diabo? Foi o diabo. Você pode ter certeza, se não foi o diabo, foi a carne dele. Porque é totalmente carnal. E aí, né, os que fizeram um concerto, vieram pedir perdão e que começaram a devolver. Acredito que, né, Deus está no controle. Mas, irmãos, Deus vai contra a sua palavra. Por isso que nós precisamos orar, por isso que nós precisamos conhecer a Bíblia, porque Deus, Ele nunca vai falar nada que está contra a palavra dEle. Então, mas Deus falou, tá, Deus falou, então vamos lá, está na palavra? Está escrito na palavra? Nós precisamos aprender a discernir. E por isso é tão importante também o dom de discernimento do Espírito. Porque se você não tem conhecimento, se você não tem intimidade com Deus, você é um alvo fácil, o diabo te engana fácil. E aí depois você não sabe por que a sua vida está toda regaçada, toda destruída. Nós vemos o próprio Deus falando no versículo 33, 17, que Ele tem intimidade e relacionamento com Moisés. E a Bíblia fala que há só um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo. Não tem outra forma, não tem outro jeito, não existe outras pessoas. Eu só chego a Deus através de Jesus Cristo. Então, é um dos princípios. Para mim ter intimidade com Deus, a primeira coisa, eu creio que a maioria de vocês que já estão aqui já fizeram isso. Mas a primeira coisa é eu entregar a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. É reconhecer, é declarar que Jesus é o único Senhor e Salvador da minha vida. Para me ter intimidade com Deus, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Não tem como eu ter intimidade com Deus numa vida de pecado. Nós lemos aqui que Moisés, né, ele rejeitou viver uma vida de pecado, ele rejeitou o pecado, ele abandonou o pecado, ele fugiu do pecado, porque ele queria a presença de Deus. Então, se eu quero a presença de Deus, eu não posso ter nada escondido. A minha vida tem que ser transparente. Eu preciso ser uma mulher de vidro, um homem de vidro. Não tem como ter intimidade com Deus vivendo no pecado. Em Êxodo 33:11 diz assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. E uma das coisas que eu aprendo com esse homem é que para você ter intimidade com Deus, você precisa ser um homem obediente. Não tem como ter intimidade com Deus
sendo desobediente. Seja obediente. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça à vontade de Deus. Obedeça às suas autoridades. Moisés, ele era um homem obediente. Moisés, ele ouvia a Deus. Ele falava com Deus face a face. E aquilo que Deus mandava ele fazer, ele fazia. Ele era obediente. E não tem como, irmãos, não adianta. Ontem nós vimos aqui a pastora Ivonete falando tanto sobre obediência. Não tem outro jeito. Deus não tem compromisso com desobediente. Deus não tem compromisso com gente rebelde. Irmãos, quando a gente entrega a nossa vida para Deus, quando a gente vem para Jesus, eu acho que a principal coisa que nós precisamos aprender é ser obediente. Obedecer pai e mãe. Obedecer, sabe, às autoridades, não só dentro da igreja, mas lá fora, principalmente lá fora. Porque você precisa dar um bom testemunho. Imagina uma pessoa totalmente desobediente, que não obedece ninguém, que não respeita ninguém, que não se submete a ninguém. E aí vem falar que tem intimidade com Deus. Eu só me submeto a Deus. É mais uma fala do diabo, tá? É demônio. É demônio. Porque Deus, ele deixou as autoridades. Ele estabeleceu as autoridades. E se eu quero ter a presença de Deus, eu preciso aprender a obedecer. Se a presença de Deus é a coisa mais importante na minha vida, então eu preciso aprender a obedecer. E eu vou aprender a obedecer a Deus, obedecendo aos homens. Eu vou aprender a obedecer a Deus, me submetendo aos homens. É claro que nós sabemos disso, nós temos entendimento. Que se essa autoridade vai contra a palavra de Deus, aí não. Mas se está andando segundo a palavra de Deus, meu irmão, eu tenho que obedecer. Né? Se me manda fazer algo que não está de acordo com a palavra, jamais que eu vou fazer. Jamais. E eu vou explicar com muito amor, com muito respeito, o porquê que eu não vou fazer isso. Amém? Deus não tem compromisso com rebeldes. Em 1 Samuel 15, diz que a desobediência é como o pecado de feitiçaria. O que nós vemos aqui é que Deus compara o rebelde com o feiticeiro. Então, se você é um rebelde, se você é um desobediente, Deus te compara com um feiticeiro. Para Deus você é um feiticeiro. E Deus, ele não tem pacto com o rebelde. Se você quer a presença de Deus, você precisa aprender a obedecer. Se você quer ter a presença de Deus, você precisa aprender a se submeter. Obedeça e você vai ter a companhia de Deus. Obedeça e você vai ter a presença de Deus. Quando nós temos a presença de Deus, algumas coisas são muito perceptíveis aos olhos humanos. Nós vemos isso na história desse povo. Nós vemos isso nessa caminhada desse povo ali pelo deserto. No deserto, o povo via a nuvem. Né? Então, você está vendo que a presença de Deus está ali. E quando a nuvem se movia, o povo também se movia. No deserto tinha ali também a coluna de fogo. Então, quando nós temos a presença de Deus, é perceptível, as pessoas vão ver. As pessoas veem. Quando nós temos a presença de Deus, as pessoas sentem. Não tem como você se esconder. E aí eu pergunto, você tem visto? Você tem sentido a presença de Deus?
A presença de Deus produz movimento. É uma coisa que nós aprendemos com esse povo no deserto. Esse povo não ficava parado. Esse povo estava o tempo todo se movimentando. Como eu acabei de dizer, quando a nuvem se movia, o povo também tinha que se mover. Então, a presença de Deus, irmãos, ela não vai te deixar parado. A presença de Deus não te dá sossego. Eu não tenho sossego. É dia e noite, é dia e noite. Eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero orar, eu quero buscar, eu quero adorar. Quando você tem a presença de Deus o tempo todo, você quer fazer algo para Deus, você quer trabalhar para Deus, você quer falar de Deus, você quer testemunhar de Deus, você não fica parado. Por que tem tanta gente parado hoje? O que está faltando? Presença de Deus. Presença de Deus. A presença de Deus não nos deixa parar. Nós vemos isso na vida dos apóstolos, na vida dos discípulos de Jesus. Meu Deus. Pedro, depois do Pentecoste, não parou mais. Ninguém parou esse homem. Irmãos, e olha que tentaram. Você vai ler lá, tentaram matar ele. Ameaçaram ele na cadeia. Mas o Espírito de Deus não permitiu que ele parasse. E o que você aprende? Por que tem tanta gente parando? O que está faltando? Presença de Deus. Porque a presença de Deus não te deixa parar. A presença de Deus, irmãos, ela nos impulsiona a trabalhar em sua obra. A presença de Deus traz alegria. Você tem alegria de fazer as coisas para Deus. Você tem alegria de vir para a casa de Deus. A presença de Deus nos faz crescer. Talvez você não está crescendo, talvez você não está avançando. E o que está faltando é a presença de Deus. Não aceite só uma visitação. Hoje o culto foi maravilhoso. Não aceita, irmãos. Eu não quero viver de visitação, não. Eu quero a presença de Deus constantemente comigo, 24 horas por dia, eu perguntando e o Senhor falando. A presença de Deus, ela me dá direções certas. Se eu tenho a presença de Deus, eu não vou errar. A presença de Deus faz acontecer coisas extraordinárias. E nós temos vivido isso. Quem tem a presença de Deus não fica confundido. Quem tem a presença de Deus não fica perdido. Amados, tudo que nós precisamos é da presença dEle. Como é importante ter a presença de Deus. Eu fico assim, eu falo para o pastor, meu Deus, sabe, porque a maioria das coisas, quando acontecem, Deus já revelou, Deus já falou. Muitas vezes você está cuidando de alguém, você sabe que a pessoa está com raiva de você, você sabe que a pessoa está ofendida com você, você sabe que a pessoa falou mal de você. Não é porque alguém te falou, não. Mas o próprio Espírito, a presença de Deus não me deixa confundida. A presença de Deus não me deixa enganada. A presença de Deus não deixa você perdido. Amados, quantas vezes Deus me revelou pessoas conversando e eu ouvia a conversa. Quantas vezes eu via pessoas reunidas, Deus me mostrava. E eu chegava no pastor e contava, está acontecendo isso, isso, isso. Como que você sabe? Deus me falou. Eu estava orando e Deus me mostrou. Fulano falou isso, isso. Como que você sabe? Deus me mostrou. A presença dEle. Sabe, e como é tremendo, irmãos, porque a vontade na hora é, eu vou chamar e vou. E ainda bem que eu tenho um pastor do meu lado, que é pastor mesmo, né? Fabiana, vamos só orar. É Deus que tira, é Deus que coloca, vamos entregar para Deus.
Sabe, quando você está na presença de Deus, Deus não deixa as coisas escondidas, não. Não fica nada escondido. Deus, Ele traz a luz aquilo que está escondido. Isso é intimidade e é isso que Deus quer ter conosco. Nós precisamos buscar cada vez mais. Precisamos da presença de Deus, porque quando nós temos a presença de Deus, Deus Ele age e Ele faz o impossível acontecer. O nosso Deus é o Deus do impossível. Eu queria te convidar a ficar de pé, em nome de Jesus. A presença de Deus traz com ela a glória de Deus. A presença de Deus traz a unção. A presença de Deus traz o poder de Deus sobre as nossas vidas. Tudo que nós precisamos é da presença de Deus. Se nós temos a presença de Deus, nós vivemos em vitória. Se nós temos a presença de Deus, as promessas se cumprem. A presença de Deus é a coisa mais importante. Deve ser. Se ainda não é para você, ela deve ser a coisa mais importante da sua vida. Ele é tudo para mim. A presença dele é tudo para mim. Eu não quero uma visita. Eu já falei para ele há muito tempo atrás. Eu não quero um anjo. Eu quero a presença dele. Eu preciso da presença dele. Sem a presença dele eu não vou. Sem a presença dele eu não faço nada. Sem a presença dele eu não sou nada. Eu preciso dele, eu dependo dele, todo momento, a toda hora. Eu queria que você fechasse os seus olhos e começasse a meditar na sua vida, na sua história. Talvez até hoje você tenha vivido de visitações. Você vem, você sai até alegrinho da igreja. Você sai até animado da igreja, mas quando chega segunda-feira, acabou a alegria. Acabou o ânimo, acabou a coragem, acabou a ousadia. E o que eu peço para Deus é que você tenha a presença dEle. O que eu tenho pedido para Deus nesses dias, Senhor, é que todos os meus filhos tenham a presença dEle, tenham um encontro sobrenatural com Ele, que a sua vida seja impactada de uma forma sobrenatural, que você não vai ser mais o mesmo homem, que você não vai ser mais a mesma mulher. Rabassuri balabalabalamanias. O que você precisa é da presença dEle. Abra sua boca e comece a orar, meu irmão. Abra sua boca e comece a orar, minha irmã. Como o pastor disse aqui no início, você não vai achar nada pronto, não. Há um processo, há um preço a ser pago. Rabassuri balamanaias. Há um preço de entrega. Há um preço de renúncia. Há um preço de obediência. Rabassuri balamanaias. E é você que decide. E é você que decide. Rabassuri balabalabalamanias. É você. Não tem como eu fazer por você. Deus não invade. É você que tem que chamar por Ele. É você que tem que clamar por Ele. É você que tem que buscar por Ele. Rabassuri balamanaias. É você que tem que falar para Ele: Senhor, eu te quero mais que tudo. Senhor, eu preciso do Senhor mais que tudo na minha vida. Rabassuri balabalabalamanias. É a tua presença, Pai. É a tua presença que nós queremos, Pai. Pai, 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 Abba. Meu amado, meu Senhor, de Bassuri Balamanaias.
Toma cada homem. Toma cada mulher, Deus. Vem se revelando, Deus, com poder e autoridade. Vem quebrando as cadeias, os grilhões, Deus. Pai, em nome de Jesus. Rabassuri balabalabalabalabalaias. Rabassuri balabalabalabalabalaias. Oh, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Rabassouri canta labaciri balamanaias. O que você precisa na presença dele? Você não precisa de dinheiro. Você não precisa de amor. Você não precisa. O que você precisa é da presença dele. Rabassuri balamanaias. Na presença dele nós temos paz. Na presença dele nós temos segurança. Na presença dele nós temos proteção. É a presença. É a presença dele. Rabababababa shuribalamanaias. Rabassuribalabalabalaias. Rababababababa shuriandalamanaias. Rab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 aias. Deus me mostra corações secos, corações que um dia queimaram, mas não queimam mais, corações que estão longe, mas Ele quer te encher. Ele quer te encher com a presença dEle. Ele quer te encher com a presença dEle. Rabassuri andarabalabalabalaia. Rababababababassuri balamanaias. Rabababababaias. Eu quero que desligue essas luzes aqui. Em nome de Jesus. Amados, eu quero te convidar. Meu Deus. Oh, Jesus. Oh, Ramanassuri andalamanai. Você que quer essa presença. Você que precisa dessa presença. Mais que tudo. Vem pra frente, se ajoelha. Vem pra frente e se ajoelha na presença dele. Aos seus pés. Todos os intercessores orando, vem pra frente. Esse é um lugar. Clame por ele. Ele está aqui. Ele quer ter intimidade com você. Se ajoelhe, se renda a ele. É a presença dele que você precisa. Me cercasse tua presença, me levantar. Ele quer te abraçar. Hoje Ele quer te abraçar e você pode sentir o abraço dele aí. Ele quer te tocar hoje. É hoje, é hoje, é hoje. Xeribababababaias. Rebassuriandaramanaias. Rebassuriandaramanaias. não há lugar mais alto, tão grande, que sai aos seus pés.
Entrega para Ele seu coração. Entrega para Ele a sua vida. Entrega para Ele agora. Entrega para Ele. Declara isso a Ele. Fala para Ele. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir a sua voz. Riba, baba, 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 baias. Me perdoasse, me secasse A tua presença que queremos. A tua presença que importa, Pai. hoje prostra em não há lugar Põe as mãos intercessores. Eu vejo fogo saindo das suas mãos. tão grande E põe as mãos intercessores. para ser. E ministre a presença de Deus. A presença de Deus. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheia da presença de Deus. Riba, baba, baba, baia. Reba, baba, 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 baia. Yanda, baba, 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 baia. Estar aos seus pés, não há lugar mais alto. Seja cheio. Seja cheia. Você quer mais. Você quer mais. Ele tem 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 mais. 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 Seriba suri canta la maraia. Reba suri bala bala balaia. Riba suri bala bala balaia. Reba suri anda la maraia. Reba suri bala balaia. Suri anda la baba baba balaia. Não pare de orar. Não pare, ore, ore, ore. Seriba baba baba balaia. Ramana seri anda la bala balaia. Reba baba baba balaia. Riba baba baba suri canta la maraia. Reba suri anda la maraia. Vem, 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 vem. Encha, aleluia. encha, 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 encha. De basuri manaia. Rebalabachori andarabacheri andarabacheri. Habita, não Declare pra Ele. queremos só uma